Estamos de volta com Conexão Educativa com Sandra Chaves. É um prazer estar recebendo Suiane Bueno aqui conosco, professora, mestra, doutora em História e apaixonada pela literatura, pela alfabetização. Ela está ali com toda essa bagagem para entregar para você que está nos ouvindo. Professora Suiane, então, no último bloco a gente estava falando da importância de formar os professores, né? A formação, a importância da pós-graduação e trabalhar aí essas oficinas para que esse profissional tenha capacidade, né, de fazer na sala de aula, de fazer vivências, de fazer oficinas semelhantes àquela que você faz lá com seu filho, com a sua filhinha. Então vamos seguir. A alfabetização, o processo de alfabetização, ele antecede o letramento. O letramento vem primeiro. E o que é o letramento, professora? E qual é a importância da literatura no letramento e na alfabetização? O letramento, tem alguns autores que eles falam que ele começa desde a vida intrauterina. Então você começa ali o processo de ler, o processo de cantar, o processo de musicalizar. E eu tenho, né, muitas conversas, né, um diálogo com os alunos e eles partem, né, desse princípio. Então, como que eu posso levar esse interesse para a sala de aula, para depois a gente começar uma fase que é tão importante, que é a alfabetização. É uma proposta de você levar o livro, e o livro, quando eu digo livro, é o livro impresso mesmo, sabe, professora? Não é essa ressignificação, né, de você, às vezes, levar ele ali na tela, levar ele em outros formatos, que também são muito interessantes, mas você levar ele na sua forma primordial, diríamos assim. Porque a criança é manipulável, né? É concreto. Então ela precisa de ver, ela precisa de pegar. E aí você começa, né, cantando, você começa construindo fantoches, fazendo as histórias contadas, fazendo o baú de contação de histórias. E aí você vai avançando com essa criança, primeiro levando para ela esse universo da leitura, né? Esse universo da musicalização, da teatralização, que são dois suportes que a gente utiliza muito nessa fase do letramento. E também quando começamos ali o processo inicial da alfabetização. E algo, professora, que eu acho muito interessante, que eu trabalho em sala de aula e também trabalho em casa, é você pegar um livro. Eu quero, então, levar o interesse da leitura. Então, você trabalha de forma muito repetida, muito sequencial, mudando a entonação, mudando ciclos de leitura com o seu aluno, com o seu filho. Depois, você pega trechos desse livro e você vai trabalhando. Vamos trabalhar, então, essa frase? Vamos trabalhar essa palavra? Vamos trabalhar esse verso, essa estrofe? Vamos trabalhar o sentido disso daqui? Aí você vai criando no seu aluno, na sua criança, aquele interesse por aquela sequência de palavras, por aquela sequência de ritmo. E aí você vai avançando. Então ele já vai tendo um repertório vocabular para que depois você consiga, né, avançando, porque o letramento, né, a Magda Soares dizia muito isso. Ele não é algo, aqui nós temos o letramento, aí nós criamos aqui uma ponte que separa do processo da alfabetização, não. Eles são comunicáveis. São comunicáveis. E o letramento, ele antecede, ele faz parte desse processo de alfabetização. Então, um exemplo, por exemplo, a gente tem marcas. Você pode ver que a criança de 2 aninhos, ela reconhece as marcas. Ela sabe dizer tal bebida, ela sabe dizer tal chocolate. Por quê? Porque ela fez um processo de associação da marca com o produto. Isso antecedeu a alfabetização. Ela está lendo, ela ainda não sabe o nome de todas as letras, mas ela já, visualmente, ela identifica a marca. O meu sobrinho está com 2 aninhos. Então, quando eu estou fazendo inglês, ele vem, senta no colo, e aí eu tenho que escrever em inglês. Então, eu soletro para ele, eu estou aprendendo dele também. Então, ele já sabe direitinho o S da Sandra e o L do Lucas.
Então, isso está antecedendo um processo que vai chegar a uma leitura fluente, né, professora? É isso mesmo. Então, como você disse, começa no útero, se dá no dia a dia, e o incentivo da família é fundamental. A professora deu uma dica, eu não sei se você ficou com ela aqui, eu fiquei. Que tal ter em casa um baúzinho com a literatura? Vamos brincar, a gente fala, eu costumo dizer assim, vamos abrir o baú das letras, né? Vamos abrir o nosso baú dos livros, vamos descobrir qual livro está lá, qual livro vamos trabalhar. Não vou perguntar. Então, professora, a literatura, aqui ó, eu tenho uma pergunta para você, mas eu acho que você já respondeu. É possível alfabetizar sem estimular o prazer da leitura? Eu considero que não, professora. Porque nós teríamos então uma alfabetização mecanizada. Nós não teríamos uma alfabetização que ela transforma, prazerosa, e que ela de fato permita, né, essa transformação desse aprendente, dessa criança, desse pequeno, né, aprendiz em um leitor. Então, professora, a gente está dialogando muito em relação ao processo que antecede a alfabetização, que está lá na pré-escola, está lá antigamente chamava de creche, me ajuda aí, professora, hoje chama a educação infantil, né? Está na educação infantil. Creche e pré-escola. A criança, o município já tem a obrigação, né, de garantir que essa criança pequena esteja lá na escola. Como é que você vê isso? Que idade essa criança lá na educação infantil começa esse processo de letramento? Fala um pouquinho sobre isso. Então, a criança, obrigatoriamente, né, de acordo com as nossas diretrizes, ela tem que estar na escola matriculada, né, a partir dos seus 4 anos. Mas o processo vai muito além desse marco, né, temporal e espacial que diz a lei que elas têm que estar no ambiente da escola. É o que nós, todos pesquisadores da literatura infantil, a gente vem vendo um esforço enormemente feito por diversos pesquisadores nesse sentido, é pensar que essa ambientação, esse mundo das palavras, esse repertório vocabular, ele pode, professora, ser enriquecido, trabalhado antes da criança entrar nesse espaço, que é um dos espaços de letramento e alfabetização, que é a escola. Então, nós teríamos isso, seria só o ambiente da casa, da família? Não, é um dos primeiros, mas não só ele. A criança, ela está, né, nesse universo de convívio, em diversas atividades às quais ela pode participar, no mundo mesmo, né, de socialização, de troca, uma ida a um supermercado, uma ida ao parque. Todos esses processos são processos de socialização. E o que é a leitura? É uma vertente de socialização. Né? Então, temos ali o marco, né, da escola, que é aos 4 anos, mas a maioria das crianças, até pela jornada da família, vai para a escola antes. É a creche, vai para a escola antes, vai para a creche, depois vai para a escola da educação infantil, depois fundamental, e o processo começa a acontecer. Exatamente. Aquele processo que começou em casa, como você disse, começou até no útero, mas que vai sendo prolongado pela vida toda. Quando a gente fala de alfabetização, o conceito é bastante amplo. Sim. Ele se prolonga pela vida toda. A gente está sempre aprendendo, né? Numa área, noutra área, porque não é só o processo da leitura e da escrita, mas é um processo de leitura do mundo, de compreensão do mundo, de consciência do sujeito no mundo. Exatamente. Seguindo aqui, professora, que erros na escola precisa evitar ao trabalhar a literatura infantil? Eu acho que um primeiro elemento que eu elenco é não reduzir a literatura infantil apenas a categorias, a classificações. É você levar o máximo de variedade que você puder. Então você leva ali um livro que tem um discurso, uma narrativa textual, sem ilustração. Você leva um livro que tem mais ilustrações
e pouco discurso para que a criança ela possa entender a partir da imagem. Você leva poemas, você pode levar livros que têm, né, ritmos, está ali naquela fase inicial, então leva uma coletânea de livros que tem ritmo, sequência, que tem as aliterações, né? Eu li uma coleção que eu adoro, né? Toda essa coleção, até trouxe aqui como sugestão, Grúfalo, Filho do Grúfalo, Macaco Danado, A Carona na Vassoura, O Gigante Mais Elegante da Cidade, O Caracol e a Baleia. Tem uma narrativa cheia de aliterações, de rima. Então, isso é algo que o educador ele precisa levar. Ele não pode ficar centrado apenas nas categorias, ou buscar apenas livros que tragam ali uma lição de moral, mas não, a criança tem que perceber a narrativa, e quando eu digo narrativa, eu estou dizendo narrativa não apenas textual, mas a narrativa imagética, a narrativa que permite a interação, né, sejam os livros brinquedos, sejam os livros em 3D, ela tem que perceber a narrativa de forma variada, naquilo que ela pode trazer. Não apenas centrado nas classificações, nas categorias. Então esse eu acho que é um erro que o educador, dentro do espaço da escola, institucional da escola, ele precisa evitar. E ele traz essa variedade no livro, ele traz essa variedade na sua abordagem, então são caminhos. Professora, eu fui na minha prática profissional, eu fui alfabetizadora. Eu comecei com 17 anos na alfabetização. E depois, na jornada, minha filha foi alfabetizada por mim numa escola pública. E aí eu levava essa literatura, não levava tantos livros, levava um livro, mas passava por todo o processo que você falou. E tem uma coisa muito importante que eu destaco, que é depois dessa interação, dessa leitura, botar os alunos para dentro da história, exatamente, né? Através do desenho, através da dramatização, através da construção e da desconstrução, né? Isso é muito importante. E eu queria contar para vocês uma coisa que eu faço e que brinco hoje. Hoje eu brinco com isso em casa com os pequenos, né? Com os sobrinhos. Mas você pode pegar uma palavra da sua literatura, depois que você já... Aqui, esse aqui, que livro mais lindo. A professora trouxe tudo de bom hoje. E esse é um livro de musicalização. Sinfonia dos Animais. Olha aqui, aqui dá para trabalhar ciências, dá para trabalhar as cores, a música. Então aqui, inúmeras possibilidades. E depois que viveu tudo isso, contou, brincou, desenhou, dramatizou, recontou, porque tudo começou a ter significado. Tudo vai por aí, né, professora? Exatamente. Então eu posso pegar a palavra sinfonia, só essa palavra, contar com eles o número de letras e pedir para eles montarem isso aqui através do recorte do jornal, através da massinha. E aí a gente começa a perguntar, e aí, tem a letrinha do seu nome aí? A Sandra, olha aqui, ó. Tem, professora, tem no começo e tem no fim. E que mais que você conhece? E aí o processo de letramento e o processo de alfabetização começa a acontecer. Desmistifica, né, todo esse processo. É isso que eu disse no início, exatamente, professora. É a proposta de você trabalhar tudo que você pode dentro do livro que você tem. Dentro e a partir dele. Exatamente. Por exemplo, eu vou fazer um desafio para você que está em casa. Quantas palavras tem dentro da palavra sinfonia? Somente usando 2 S's aqui, somente usando as letras da palavra sinfonia. Quantas palavras eu consigo formar? Isso é um desafio incrível para ser feito em sala de aula. E depois que o aluno começa a compreender que ler é construir, desconstruir, reconstruir, o processo de alfabetização acontece. Então tá feito o desafio. Deixa aí nos seus comentários depois. Professora, vamos seguir. Falar com você tá tão gostoso que aquele tempo tá passando. Daqui a pouco o diretor diz, espera aí, tá na hora de acabar. Mas
Tá excelente. Obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. Professora, vamos lá. Existem jogos, brincadeiras, né, que auxiliam nesse processo de alfabetização. Você quer contar algum específico? Você quer contar uma história para quem está em casa, que você conta para as crianças? Enfim, vamos levar para a nossa audiência exemplos assim que podem ser repetidos depois pelas famílias, pelos educadores. Bom, eu gosto muito de fazer, a gente trabalha muito lá em casa, assim, as tradições familiares, né? Então a gente fala, nossa, hoje é o dia da gente montar a cabaninha, e a gente monta a cabaninha no jardim, faz o dia da leitura lá. E aí a gente, por exemplo, esse material, esse livro do Sinfonia dos Animais, que é um livrinho muito conhecido, o nosso querido Ratinho Maestro, né? Então ele musicaliza, ele teatraliza. Eu gosto de pegar um quebra-cabeça de bichinhos, gosto muito de trabalhar, como eu disse, essa fase que eles estão ali pequenos. Tudo é muito material, então eu gosto de trabalhar aqueles materiais que são em 3D, ou o quebra-cabeça que ele é de madeirinha, e aí a gente pega aquele material ali que tem os bichinhos do mar, os bichinhos da floresta, fazemos a leitura, e aí depois da leitura a gente monta o quebra-cabeça. Eu acho o quebra-cabeça, professora, Te amo. Incrível. Eu sou também assim, gosto. uma apaixonada em quebra-cabeça. Eu tenho muito na biblioteca lá em casa. E também gosto de fazer o alfabeto a partir também desse quebra-cabeça em madeirinha. A gente vai montando e vai encaixando as pecinhas e vai montando, né, essa sequência, essa narrativa nas próprias brincadeiras, nos próprios jogos. Nos quebra-cabeças ou nos jogos de formação de palavrinhas. Eu tenho dos joguinhos que eles têm os bichinhos e a formação das palavrinhas, o nominho deles abaixo. Então a gente vai montando, né? Vai, como a professora sugeriu, a gente vai brincando com as letras, né? Eu costumo dizer assim, vamos abrir o baú e vamos deixar essas letras sair do baú, né, para elas poderem dançar, para elas poderem cantar. Então há uma forma muito ampla da gente trazer esse gosto literário. Então você monta um cenário, você trabalha com o que você tem, você faz, eles gostam muito da pintura, professora, com a tinta mesmo, né, que permite eles terem essa manipulação, essa coordenação motora. Isso então, tudo lá na cabaninha? Isso tudo a gente faz na cabaninha, no quintal. Aí depois desmonta a cabaninha, depois guarda a gente desmonta tudo e vamos guardar tudo. A gente fala, vamos montar e vamos desmontar mesmo. E isso é o que eu levo para a proposta de oficina em sala de aula. Eu recebi uma mensagem aqui, a palavra sinfonias, ela tem 9 letras. Dentro dela tem sino, sinos, fino, anos, sós, sons e muito mais. Nós vamos chamar o intervalo e voltamos já já. O futuro que você deseja começa com uma decisão: investir em você. No ICG Instituto da Consciência, há 17 anos formando profissionais de sucesso, você encontra a qualificação que o mercado procura e as oportunidades que a sua carreira merece. Escolha entre pós-graduações com certificado de 400 até 720 horas aulas presenciais, por videoconferência ou híbridas, com material completo no Drive, professores experientes e sem TCC. Se o seu objetivo é conquistar espaço no mercado imobiliário, faça o curso técnico em transações imobiliárias, TTI. No ICG, contamos com ensino à distância com aulas e avaliações online, estágio nas melhores imobiliárias e certificação com validade em todo o Brasil. As matrículas estão abertas. Siga nosso Instagram, @ICG Consciência. Sua matrícula é o primeiro passo para o sucesso.